Olá pessoal, estamos aqui para tirar algumas dúvidas, a respeito da prova. Então nós temos assuntos que a gente viu durante este período e um deles foi porcentagem. Então a porcentagem tem se trabalhado durante esses anos, E numa porcentagem você pode calcular o preço de um produto quando aumenta, e a gente chama isso de acréscimo, Ou seja, um produto teve 15%, por exemplo, acrescido ao seu valor do mês de fevereiro para o mês de março, E também a gente pode ter um desconto em um produto, Quando você vai comprar, você em certo período do ano pode adquirir um desconto, E questões podem aparecer, com aumento ou com desconto. E se for aumento, por exemplo, se um produto custa 180, se o aumento foi de 25%, então para me calcular o novo valor, eu multiplicaria o 180 por 100 mais 25, 100 mais 25. Dividido para 100. Então, fazendo esse cálculo, eu obterei o novo preço, Aí aqui, a gente vê que tem uma conta de mais. Mas é mais por quê? Porque foi um acréscimo, Então, quando for um desconto, por exemplo, esse mesmo produto, que custa 180, tem um desconto de 15%, Então essa conta do novo valor seria diferente, Ali a gente faria de menos. Então seria 100 menos 15%. Dividido para 100. Sempre a divisão é por 100, Porque a gente está fazendo com porcentagem. E a gente calcula aqui o novo valor. Primeiro fazemos a conta de mais aqui, nesse caso inicial, ficaria 125, Já que anteriormente eu tinha 100%, então fica 125%, Multiplicado por 180. E com o desconto, nesse outro exemplo aqui do desconto, ficaria 85, Então 85% de 180. Então só calculando isso a gente encontra um novo valor e já é a resposta, Então vocês façam um cálculo aí, com a calculadora. Primeiro a multiplicação, depois a divisão por 100, Então outra coisa que a gente deve lembrar é que a divisão por 100, divisão, por 100, por 10, por 1000, ou por qualquer outra potência, colocando a vírgula, do lado direito para o esquerdo, ou seja, a vírgula caminha nessa direção, para o lado esquerdo, Começa no lado direito e vai para o lado esquerdo, Ou seja, se eu tiver 153 dividido para 100, a vírgula vai tomar, ou seja, o segundo algarismo. Vai ficar entre o 1 e o 5, Porque eu tenho a divisão por 100. É só contar o número de zeros, nesse caso. Se tem 2 zeros, então ele pula duas casas decimais, 2 algarismos. Então 2 zeros, 2 algarismos. Então tem o 3 e o 5. Então ele pulou o 3, depois pulou o 5. Aí eu já tenho a resposta da divisão por 100, já acabou. Aí se fosse 2125, vamos dividir por 10. Aí você vê aí, aonde a vírgula iria ficar.
Então, como o 10 só tem um zero, você só pula um número, um algarismo, da direita para a esquerda, né? Nessa direção. Então vai ficar entre o 2 e o 5. Ou seja, será 212,5. E por último, a divisão por 1000. Se eu tiver, por exemplo, 11 dividido para 1000. Nesse caso, como é que eu faria, né? Como é que eu farei? Como 1000 tem 3 zeros, então vai pular 3 algarismos. O 1 e pula outro, né? Outro algarismo invisível ali. E esse outro algarismo, como a gente não tem no 11 3 algarismos, a gente preenche com um zero. Então eu vou ter um 0 e 2 1. E eu tenho que acrescentar outro zero, né? Do lado esquerdo da vírgula, né? Lado esquerdo da vírgula. Então fica 0,011. Aí é na divisão por 100, por 10 e por 1000. Mas na prova só vai ter a de 100, né? Divisão por 100. Aí vamos ver outro assunto. Outro assunto que caiu foi simetria. Então a simetria é reflexo, né? É mais ou menos o reflexo de figuras por um eixo. Por exemplo, eu tenho que partir a figura, o quadrado aqui nesse caso, por um eixo que produza um espelho, né? Então, se eu partir assim o quadrado, ó, esse eixo aqui é chamado de eixo de simetria. Por quê? Porque eu tenho um espelho. A mesma figura que eu tenho em cima, eu tenho embaixo. É como se fosse um espelho esse eixo. Aí se eu tiver um triângulo, né? Um triângulo isósceles. Será que existe algum eixo de simetria? Será que existe alguma forma de eu desenhar aqui um eixo, de modo que esse triângulo seja partido na metade exatamente? Sim, ó. É só você partir aqui, ou seja, desenhar aqui o eixo de simetria, né? Justamente no meio do triângulo. Esse é o único eixo, né, desse triângulo. É claro que tem figuras que tem mais de um eixo, né? Por exemplo, o círculo, ele tem infinitos eixos de simetria, né? Por onde você passar, se você desenhar uma reta passando pelo centro, você tem metade do círculo de um lado e metade do círculo do outro. Então esse daqui é o eixo de simetria do círculo. E você poderia desenhar em qualquer lugar desse círculo, que você teria um eixo de simetria, né? Se eu tivesse passado aqui no meio, exatamente assim, na vertical, seria outro eixo que produziria um reflexo, né? Um espelho. Só você lembrar de um espelho, né? O espelho tem a ver com simetria. Então, por exemplo, se tiver uma figura bem estranha aqui, ó. Tiver uma figura que represente a letra G. Aí eu tenho um eixo aqui. Então, para que esse eixo seja eixo de simetria, eu devo ter um reflexo aqui do outro lado, da mesma forma que eu tenho do lado esquerdo. Ou seja, esse eixo faz o papel de um espelho. E aqui eu não consegui desenhar exatamente, né? Mas ficou meio esquisito. Mas é um espelho, né? E nesse caso deveria ser um pouquinho mais no meio aqui, ó. Então você tem um espelho. Então é bem interessante o assunto simetria, né? Aí agora, depois de tratar de porcentagem e simetria,
A gente vê o assunto perímetro também, né? Que é você somar as medidas dos lados. Por exemplo, se você tem 30 aqui, 20 aqui, você soma, percebe que aqui acima é 30 e aqui do outro lado é 20, né? Então você vai somar esses números que são medidas nessa figura, né? Então você vai obter um resultado. Então você chama esse resultado de perímetro da figura, né? Justamente dessa figura aqui, que eu vou chamar de F, ó. Então se fosse a área, né? A área dessa figura, que é um retângulo. Então perímetro é conta de mais, ó. E área é conta de vezes, né? Vezes esse pontinho aqui. Então, para calcular a área dessa mesma figura, dessa figura F, só multiplico as dimensões, ou seja, o 30 e o 20. É só o comprimento e a largura, né? Não vou multiplicar os outros dois ali, porque é a mesma coisa, né? Um 20 e um 30. Então, só basta multiplicar somente um 30 com um 20. Então, você vai obter a área, que é um resultado aqui, né? Então, você multiplica aí. Aí, tem outros assuntos também, né? Existência de um triângulo, que é um assunto bem novo. Então, a existência de um triângulo, você tem que fazer uma conta de mais, né? Lembra que é conta de mais. Por exemplo, se um triângulo tem lados que medem 5 e 7. Então a pergunta vem assim: qual o terceiro lado, né? Terceiro lado. Porque um triângulo tem 3 lados, né? Então, qual é o terceiro, hein? Quanto mede o terceiro? Aí você vai ter uma opção. Será que é 15? Será que é 16? Será que é 12? Ou será que é 7? Então, para um triângulo existir, quando eu somar dois lados, o terceiro tem que ser menor do que a soma de dois lados, quaisquer, né? Então, como aqui eu tenho o 5 e o 7, então eu vou somar 5 mais 7 e eu calculo o resultado, que é 12, né? Então, o terceiro lado, aqui eu representei com esse sinal de exclamação, é o terceiro lado, que eu vou chamar de T, né? Tem que ser menor do que essa soma, ou seja, menor do que 12. Então, qual desses números é menor que 12? Ó? É só o 7, né? Não pode ser igual a 12, né? Tem que ser menor. Então, a resposta seria 7 nesse caso, né? Então, se tivesse aqui, por exemplo, outra alternativa, que seja menor que 12, por exemplo, se fosse 9, por exemplo, então também seria a resposta, né? Então 9 também é, como 9 é menor que 12, então todo número menor que 12 já é a resposta. Então essa é a existência de um triângulo, né? Vou fazer outro exemplo aqui. Então se os lados, por exemplo, se você sabe dois lados, um deles mede 15 e o outro mede 20, então qual o valor do terceiro lado, né? Terceiro. Mesma pergunta. Então você tem as opções. Será que é 38? Será que é 28? Será que é 41? Ou será que é 40? Então novamente a conta é bem simples. Você só pega os dois lados que você sabe, a medida, que é o 15 e o 20, soma eles, conta de mais, né? E
você sabe que é 35, né? A soma. Então o terceiro lado, nesse caso, vai ser menor que 35. Então qual resposta pode ser aqui? Somente o 28, né? Menor do que 35. Aí agora vamos para outro assunto, que vai cair na prova. Então, outro assunto é o Teorema de Pitágoras, né? Teorema de Pitágoras, você tem um triângulo retângulo. Então, você deve saber o que é um triângulo retângulo, né? Então, um triângulo retângulo que tem esse quadradinho aqui, ó, um ângulo reto, ó. Então, ele tem essa forma. Você sabe que tem esse biquinho aqui, né? Ele forma esse quadradinho no canto. Qualquer triângulo que forma esse quadradinho é um triângulo retângulo. Vou chamar aqui triângulo retângulo. Então, se você tiver alguma medida, por exemplo, 12 e 16, né? Nesses lados menores, aí a questão vai pedir o lado maior. Então você vai chamar de x. Toda vez vai ser esse mesmo cálculo, né? Quando o lado for maior, né? Quando você não souber o lado maior, então você tem que descobrir esse lado, né? Então, qual o valor desse lado maior? Você vai pegar o 12, elevar ao quadrado, que significa você multiplicar o 12 pelo 12, né? Esse número aqui é a quantidade que repete depois do igual. Então, esse 12 vai repetir quantas vezes? 2 vezes. Você vai pegar o 16, aqui nesse caso, né? Olhando para essa figura, eu tenho 12 e 16. Então, você vai multiplicar também ao quadrado. Então, vai ficar 16 vezes 16. Calcular esses resultados, né? Aí, qual o valor que deu aqui, ó? Você calcula aí, ó. Aí, depois, você vai somar esses dois valores. Somar. E, em seguida, calcular a raiz quadrada, né? Raiz quadrada. Dessa soma, né? Eu vou até fazer aqui. 12 vezes 12, você vai perceber que é 144. E 16 vezes 16 é 256. Ó. Então, eu vou somar esses números, né? Primeiramente, ó. Primeiramente, você vai somar esses dois valores, ó. Aí você vai obter 400. Agora vamos calcular a raiz, né? É a parte final. Qual a raiz quadrada de 400? Aí você, de acordo com a sua experiência aí, com a matemática, ou então por tentativa, né? Tentando algumas vezes, você vai descobrir que essa raiz é 20. Então, quanto mediu esse lado? Qual a resposta? 20, né? Então você vai ter o item A, 5. Item B, 15. Item C, 20. Item D, 35. Então basta você circular o item correto. Então, Teorema de Pitágoras é um assunto bem interessante que vai cair. Agora vamos para ângulos, né? Soma dos ângulos de um triângulo, né? Você deve descobrir, novamente você vai ter o triângulo, que você sabe que o nome dele é triângulo retângulo. Então você tem um ângulo aqui. Se ele for 38, então ele vai pedir o outro terceiro ângulo, ó, que eu vou chamar de x também. Então, nesse caso, o x vai ser que valor? Como o triângulo é retângulo, então basta você somar o x com o 38. Esse ângulo aqui do triângulo retângulo sempre vai medir 90, né? Esse quadradinho. Então, a soma do x com 38 vai ser 90, porque você já tem 90, e para chegar em 180, esse x mais 38 tem que ser outro 90, né? Ou seja, 90 mais 90
como a soma dos três ângulos é 180, ou seja, 90 mais o x mais o 38 dá 180, né? A soma de três ângulos de um triângulo. Então, esses dois aqui tem que medir 90, né? A soma desses dois. Então, esse valor basta a conta de menos, né? Você faz a conta de menos, ó, 90 menos 38. Aí você vai descobrir o valor aí desse ângulo x, né? Pode calcular aí. Então, esse é o vídeo que eu pretendia usar para gravar, justamente para ajudar. Então é isso, pessoal, curtam o vídeo, valeu aí, até a próxima.